publicitário Gerson Kauer aproveitou a manhã de sábado, 15 de setembro, para passar a sua arte a uma turma de alunos da Escola São João Batista. Ele passou noções de desenho aos alunos de português e literatura. Toda criação, mesmo uma criação comercial, ela gera uma certa angústia. É normal, o dia que eu criar alguma coisa, que eu criar um logotipo, que eu criar uma identidade visual e que eu não tiver um momento em que eu estou angustiado por não saber se aquilo ali já existe, se aquilo é original, se aquilo está realmente bom. Tem que ter esse processo, tu tem que ficar preocupado com aquilo é um filho. Então, esse processo dessa preocupação, dessa angústia, ela vai te levar a pesquisar, a refinar, a tentar fazer cada vez melhor. Então, inevitavelmente, o processo criativo ele tem uma certa angústia. Ele pode até ser motivado, né? No caso de um artista, como Van Gogh, por exemplo, ele dizia que a natureza agredia ele precisava pintar. O que ele estava vendo era demais para ele precisava botar aquilo no papel. Então ele era uma pessoa angustiada pela natureza dele, né? Mas mesmo se tu começa a criar alguma coisa, nesse processo tem a angústia de tu ver se aquilo tá bom, se aquilo tá adequado, né? E principalmente para mim a maior angústia é se aquilo é original, porque hoje é um problema. Tu faz uma coisa, tem muita coisa sendo feita no mundo e às vezes tu acaba fazendo algo que é parecido com o que já existe. Isso sempre é uma angústia para quem cria, principalmente para quem cria comercialmente. O cliente tem uma ideia, tem um produto, tu tem um público, tu tem que entender como é que aquele público fala, o que aquele público gosta e tu criar ali dentro, tu usar o que existe já e transformar em alguma coisa. E tem alguns casos que tu simplesmente não consegue criar. Tu apresenta uma ideia um pouco mais ousada e aí tu ouve um não gostei. Mas por quê? Não sei, não gostei. Sabe? E aí tu tem que ir tentando e muitas vezes sai uma coisa tradicional, né? Porque existe também uma tendência, principalmente de clientes que não são uma Coca-Cola, né? De seguir o que está sendo feito, não ousar em algo muito novo. Quem ousa são os grandes, os mega. A Coca-Cola cria uma linha de comunicação e aí as pessoas meio que seguem por ali, né? Então até isso é compreensível, né? Porque quem tem uma verba pequena não vai desperdiçar com uma aventura. E criar, fazer propaganda, fazer design não é uma aventura. É algo extremamente técnico, tem responsabilidade, custa dinheiro. O que tu vai criar vai ser transformado em material gráfico, em material eletrônico. Isso não dá para brincar com a verba, com o dinheiro dos outros, principalmente com a marca dos outros. Até que ponto essa necessidade, essa cobrança do cliente atrapalha o artista? O publicitário que é artista, ele sofre um pouco mais, porque ele quer fazer algo assim diferente. Claro, isso muitas vezes tem um pouco de vaidade também. Eu quero colocar a minha marca ali. Eu acho que em alguns casos atrapalha um pouco o artista, mas o artista, por isso que eu desenho os meus desenhos no fim de semana, por isso que eu faço as minhas coisas no fim de semana, né? Para dar vazão a essa coisa mais livre, essa coisa mais sem o compromisso, né? Não estou preocupado se aquele desenho ali vai ser aceito, sabe? Ou tá dentro dos padrões. Eu me proponho a testar alguma coisa livre, então isso dá vazão para o lado artista. O lado publicitário ele tem que ser técnico, responsável e claro que tem arte ali, mas ela é assim dentro dos limites da técnica, da lógica e principalmente da comunicação que tu quer passar. Por que essa ideia de dividir com a turma? Quando eu comecei a desenhar lá, quando era piá, eu não tinha isso. Era uma dificuldade para mim saber como funcionavam as coisas. Eu tinha vontade e eu olhava os gibis e queria desenhar como os gibis, como tinha ali nos gibis. E eu não sabia. E aí eu pegava e desenhava e o negócio não saía. E eu apagava, eu chegava a rasgar folhas. Porque às vezes eu fazia parte de um desenho que estava legal, mas a outra parte não ficava legal. Então, como eu não tinha segurança de que eu ia fazer de novo tão legal aquela parte que ficou legal, eu tentava corrigir a outra. Então, às vezes, eu chegava a rasgar o papel e acabava estragando o desenho. Aí eu percebi que não adianta, eu não posso ficar no acaso. Eu não posso fazer coisas legais por acaso. Eu tenho que fazer coisas legais porque eu quero. Se a minha mente imaginou uma coisa, esse instrumento vai ter que reproduzir. Então, aí eu comecei a me dedicar à técnica. E eu não tinha quem perguntar.
Não tinha internet, não tinha Google, não tinha tutoriais no YouTube. Então o fato de eu estar em casa desenhando quieto hoje, nos meus fins de semana, é até uma coisa meio egoísta, sabe? Se tem alguém que quer aprender, que quer trocar, que quer ter uma experiência, por que eu não posso fazer isso na rua? Sabe? Então essa inquietude faz com que eu venha para cá, me exponha e faça com que outras pessoas daqui a pouco eu vou encontrar aí alguém que, hoje eu sou desenhista, te lembra lá na praça? Pô, isso é um negócio extremamente gratificante, sabe? E é algo que eu não tive, então quero poder doar isso, quero poder contribuir com isso. O arquiteto Leonardo Miller Garategui aproveitou a oportunidade e falou sobre uma das obras de Oscar Niemeyer. Então todo mundo sabe que o nosso arquiteto mais velho que existe no Brasil, talvez no mundo, é o Oscar Niemeyer, que continua trabalhando. Que a filha dele já morreu com 80 anos. Exato, né? E ele projetou, ele não fez o projeto de Brasília. O projeto de Brasília quem fez foi o Lúcio Costa. Ele fez o projeto de alguns prédios em Brasília. Né? Algumas construções. Uma delas eu acho que todo mundo conhece, que é um prédio assim. Cara, é canhoto ainda. Nossa, canhoto. Quem não conhece esse prédio aqui? Quem não conhece esse edifício aí? O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: em arquitetura, muitas vezes o desenho de uma construção quer dizer algo para as pessoas, né? Dizem que o Oscar Niemeyer, quando projetou esse prédio, estava se vinculando, tentando se referir à Revolução Francesa, ao lema da Revolução Francesa. Então, o que ele dizia assim? Que as formas têm que ter igualdade, né? Então ele desenha as duas cúpulas exatamente iguais, que as formas deveriam ter unidade. Então ele desenha um pontilhão entre as duas torres e que as formas deveriam ser fraternas, deveriam ter fraternidade. Então a cúpula está só repousando sobre o prédio, nenhuma forma machuca a outra, nenhuma forma destrói a outra ou tira da outra a sua personalidade, a sua, digamos, integridade física, né? Então existe um quê de mistério nesse negócio aí. Dizem que ele que fez esse prédio para se reportar ao lema da Revolução. A professora de Português e Literatura, Márcia Martini, explicou a iniciativa. O motivo, então, é a comunicação visual, são as redes sociais. Os alunos todos fazem parte do Facebook e eu estou tentando usar o Facebook a meu favor, a rede social a meu favor. Não dá para negar que a internet existe, né? Eu acho que não temos que proibir a internet, mas trazer tudo que ela... usar tudo que ela tem de bom para a sala de aula, é isso que a gente está fazendo. Então essa semana o Pedro e o Cal já tinham me falado desse projeto, dessa ideia, e como eu tenho turma todos os sábados pela manhã, e o português é vivo, ele se faz todos os dias, né, a construção, processo de formação de palavras, e eu acredito muito no desenho junto com o português, a interpretação, a criatividade, e é uma turma de terceiro ensino médio, levanta cedo sábado de manhã, tem 5 períodos de português comigo, então para aproveitar isso muito bem, com esse ventinho maravilhoso na praça, olha quanta gente passou, se engajou junto, né? A gente tem arquiteto, a gente tem desenhista, professor, pessoas que já foram alunos do Pedro, os meus alunos, todo mundo empolgado, curtindo o projeto. Alunos que desenharam, que foram premiados com livros, então isso é português. A língua é viva. Se não fosse, a gente estudava latim até hoje na escola, né?